Sensível à voz do Espírito. Esse é o tema de hoje. Que Espírito? Está em letra maiúscula? Toda vez que você lê Espírito na Bíblia em letra maiúscula, é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Qual é a constituição do homem? Corpo, alma e espírito. O nosso Deus, ele nos fez a imagem dele. Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Deus, o Deus que pratica a ação, tanto da criação como salvação, que é Jesus Cristo, e o Espírito dele, que é o Espírito Santo, que é o que conversa com o nosso espírito. Amém? Jesus precisou vir em carne por quê? Por que Jesus não continuou espírito lá no céu? Por que Jesus precisou vir? Por dois motivos. Primeiro, porque um homem sem pecado precisava pagar o preço pela humanidade. Segundo, porque a humanidade precisava ouvir Deus falar. E a humanidade desligada de Deus não ouve Deus. Então Jesus precisou vir como homem para que o o ouvisse. Por isso que quem prega o Evangelho hoje é a igreja. A igreja fala e outras pessoas ouvem. Por isso que a igreja, por isso que não são os anjos, porque os anjos são espíritos. Mas os anjos, a Bíblia diz que eles desejam pregar o Evangelho. Eles queriam pregar o Evangelho, mas não podem. Não está desligado de Deus, como é que vai ouvir? Muito bem, então, sensíveis à voz do Espírito. Olha só, preste atenção no que está escrito em João 16, 12 a 15. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus queria falar algo para os discípulos, mas ele disse: vocês não vão aguentar o que eu tenho para dizer para vocês. Vocês não suportam, vocês não vão entender agora. Eu creio que esse suportar está mais voltado para vocês não podem entender agora. É uma informação que para vocês agora é muito difícil de compreensão. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele trata das coisas de Deus. Agora, você pode estar dizendo assim: mas pastor, o que era difícil para os discípulos entender? Era que eles fossem convencidos de que só há salvação em Cristo Jesus e não na lei. Olha, aqui todos nós, eu creio que a maioria aqui já tinha ouvido falar de Jesus antes de aceitá-lo, não tinha ouvido? Catolicismo romano, o ensino dos avós, Jesus. E por que a gente não entregou a vida para Jesus antes? Porque nós não fomos convencidos. Precisou alguém cristão falar para nós sobre a salvação, sobre Jesus, porque o Espírito Santo que habita no cristão é ele que convence o ouvinte. Foi por isso que nós entregamos a vida para Jesus. Esse suportar é não entender. Então, depois que o Espírito Santo veio, ele convenceu o homem do pecado, da verdade, do pecado e do juízo. E Jesus disse que agora Deus, Espírito Santo, vai nos conduzir a toda a verdade. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. E tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos ou deveríamos ouvir o que o Espírito fala conosco. Por isso que o tema é sensível à voz do Espírito. Em todos os momentos, casamento, filho, casa. O que mais que é importante para você? Escola. O que mais que é importante para você? É mais alguma coisa importante? Trabalho. Para os jovens, o que eu vou escolher? Né? Não vou entrar no mérito de país para país, mas no nosso aqui é: o que eu vou escolher em determinado ponto do meu estudo? Se for cristão, o que o Espírito quer para você? Ouça. Meu pai quer que eu seja médico.
E o Espírito quer que você seja o quê? Ouve. Também seja médico. Que o Espírito fala com os pais a respeito dos filhos, sim ou não? Sim. Tem ouvido aqui que o Espírito fala, as mães aqui, as mães são mais receptivas. Não que os pais não sejam. O que o Espírito fala a respeito do teu filho? Ouça. Não é? Nós falando da esposa. O que o Espírito fala a respeito do teu marido? Como você tem que tratar ele? Marido, calma, marido, você vai levar o seu tempo. Marido, o que o Espírito fala para você como você tem que tratar a sua esposa? Nós falamos aqui, né? Olha, filhos, como é que você tem que tratar os pais? Olha o Espírito está falando. Eu tenho tenho que fazer uma opção no meu trabalho. Olha só, eu estou tão tranquilo aqui, mas tem uma vaga para me concorrer. E eu vou ganhar mais. Parece tudo indicar o quê? Você deve estar concorrendo, né? E se é a hora que você concorrer, passar e chegar naquele cargo novo, você se sentir infeliz, começar a fazer as coisas ruins e ser mandado embora? Você acha que se você perguntar para o Espírito antes, ele vai dizer para você concorrer? Ele vai falar para você esperar um pouco. Né? Nesse caso que eu dei. Então, irmãos, ouvir a voz do Espírito e seguir o que ele fala é bom, porque nós vamos andar sempre naquilo que é verdade, que é bom para nós. Amém? Vamos ver outros versículos que falam sobre ouvir. João 10, 27. As minhas ovelhas. Olha o que está escrito. As minhas ovelhas. Quem são as ovelhas de Jesus? Quem são? Fala aí. Tem alguém aqui? Não é? Somos nós, não somos a igreja. Ouvem a minha voz. Olha lá, está grifado. Ouvem a minha voz. E aí a gente fica tão emocionado quando ouve isso, as minhas ovelhas. Jesus disse, as minhas ovelhas, ouvem minha voz. A gente fala, que maravilha. Oh, que bom. E eu as conheço e elas me seguem. Então, a gente fica tão contente que não para pensar. Peraí, você é ovelhinha de Jesus? Ah, maravilha, sou. Você ouve a voz do seu pastor, que é Jesus? Ouço tal. E como que você ouve? A gente já imagina Jesus falando com a gente, chamando. Vem aqui, ovelha. Mas é o Deus Espírito Santo que fala conosco. É Ele que fala. Para que a gente possa seguir a Jesus da maneira correta. Eu pergunto de novo. O que você tem ouvido do Espírito Santo a respeito de seguir Jesus? Legal, né? Isso que te fazer. Puxa, tem ouvido. Olha aqui outro versículo. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Ora, para me escutar uma palavra, alguém tem que ter falado. E quem é que fala conosco? Aí você fala, Jesus. Sim, é Jesus, mas é o Espírito Santo que fala, irmãos, conosco. Um dia nós vamos ouvir Jesus falar face a face, porque nós estaremos face a face com Ele. Mas aqui na terra, quem fala conosco? É o Espírito Santo, que é o mesmo Deus. Por isso eu tenho que estar sensível à voz. O que é sensível? Você já falou com alguém que está... Hoje é mais prático, né? Você entender isso. Com fone de ouvido, está lá escutando, você fala para ele o que a pessoa faz. Eu vou fulano. Assim é o Espírito Santo conosco. Às vezes nosso ouvido está tão tampado com as coisas do mundo, né? Com os valores do mundo. Por isso que Jesus disse, não vos moldeis ao mundo. A gente não ouve o Espírito Santo falar. Aí ele fala assim, tira esse fone, menino. Tira esse fone, menina. Filho. O Espírito Santo nos trata como filhos. Somos filhos de Deus. Posso pedir para o Senhor tirar esse fone espiritual para a gente ouvir? Posso? Senhor, está nos nossos ouvidos, de forma que possamos ouvir claramente o que o Senhor está falando conosco. Amém. Cuidado, hein? Que depois dessa oração você vai ouvir o Espírito falar e você pode falar assim, poxa, que força. Não, isso não pode ser. Cuidado. Esteja entendendo que é o Espírito Santo, porque mesmo que você achar estranho, é melhor fazer. Amém? Tudo bem? Paulo falou assim, eu vou pregar o Evangelho lá. O Espírito falou assim, não vai. Eu imagino assim que Paulo é sujeito ao erro como nós somos sujeitos. Ele deve ter falado assim, vai embora, Satanás. Não fica colocando coisa na minha cabeça que estou querendo pregar o Evangelho.
O Espírito Santo sou eu. Aí Paulo retrata nas cartas. Eu queria ir, mas o Espírito Santo me impediu. Às vezes a gente entende por quê? Só Deus sabe o que é melhor para nós naquele momento. Não sei se você está me entendendo. Eu peço que o Senhor nos dê entendimento. Então, todo aquele que escuta minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Irmãos, casa aqui não é casa de alvenaria. Casa aqui é sobre cada um de nós. Nós somos a morada do Espírito. Então, quem ouve a sua palavra, está tudo na sequência. Quem ouve a palavra, quem ouve o Espírito falar, é sábio, como aquele que construiu a casa na rocha. A rocha é Cristo. Mas não é só ouvir. Lê lá para mim. É só ouvir? O que mais tem que fazer? Praticar. Você já viu que tem um versículo que diz assim: ó, não apagueis o Espírito Santo? Quem já leu isso daí? 2 irmãs, ninguém mais ouviu? Esse versículo está escrito, procura lá depois. Não apagueis o Espírito Santo. Será que eu posso apagar o Espírito Santo, fazer com que ele suma? Será que é isso? Não! É justamente a sensibilidade de ouvi-lo ou não. Quando o Espírito fala, eu não ouço, eu não pratico, ele fala, eu não pratico, ele fala, eu não pratico, ele fala, daqui a pouco eu não vou mais ouvi-lo. Meu ouvido está tampado. Aí eu apaguei. Não o Espírito, que ele é Deus, todo-poderoso, ninguém consegue apagar. Mas eu não vou mais ouvi-lo. Terminando. João 6,45. Porque está escrito nos profetas. Ou seja, desde sempre o Senhor está alertando o seu povo. E serão todos ensinados por Deus. Todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Quem é que aprende com Deus? Ou seja, quem é esse Deus que está ensinando? Será que é o Pai que está ensinando? De uma certa forma é. Será que é Jesus que está ensinando hoje, no século 21? De uma certa forma é. Mas diretamente quem é que está ensinando? O Espírito Santo. E tem cristão, irmãos, que nem sabe que existe Espírito Santo. Não sabe. Não sabe. Não sabe quem que tem o Espírito Santo. Que é o Deus vivo. Da mesma maneira que Jesus é o Deus vivo, da mesma maneira que o Pai Celestial é o Deus vivo. São 3 pessoas, um único Deus. É como se você olhasse para o sol. Você vê a luz. Na luz, você vê o sol propriamente dito e sente o quê? O calor. São 3 elementos num só. Só um exemplo bem simples para você entender o que é a Trindade. Né? Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem fala conosco é o Espírito Santo. Aí você vai sair daqui hoje, puxa vida. E eu não valorizava, entre aspas, tanto assim o Espírito Santo. Se você valorizar o Espírito Santo, você vai menosprezar Jesus? Não, por quê? Porque o Espírito Santo vai conduzir você a valorizar Jesus. Você vai valorizar o Espírito Santo, Jesus vai menosprezar o Pai? De maneira alguma, porque o Espírito Santo vai te conduzir à adoração do Deus vivo. Amém? Irmãos, quem é que a maioria de cristãos não sabe disso na igreja? Não sabe disso. Eu fico indignado de uma pessoa, ela está há anos na igreja, e a única palavra, quando ela vai se referir a Deus, é a palavra Deus. Não conhece o Espírito Santo, não conhece Jesus, não conhece o Pai. Então ela fala, Deus, Deus, tem que virar para Deus. É para Deus, é para ti. É como se estivesse junto com o irmão Roberto e falava, aquele moço, mas aquele moço não tem nome? Se o irmão Roberto estiver para ele, vai ficar chateado. Cara, eu tenho nome, estou chamando de moço. É assim, é. As pessoas falam com Deus, é Deus, mas não dá um nome. Nunca chamou de Pai, não sabe quem é o Espírito Santo. Jesus, então, parece que Jesus morreu na cruz e está morto. Mas nós não, a igreja do Senhor o conhece, ouve sua voz e o segue. Ou não? Quando é que podemos seguir Jesus? Nos momentos fáceis ou nos momentos difíceis? E disseste, eis aqui o Senhor nosso Deus fez ver a sua glória e a sua grandeza. E ouvimos a sua voz
no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Deus é Espírito. Então, amados, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito, para que possamos andar de uma maneira que não caia sobre nós maldições, não caia sobre nós o castigo que vai cair nos ímpios. Eu estou falando de salvação, estou castigo aqui na terra. Nós acabamos de ler que se acontecer alguma coisa em nossa volta, o Senhor nos protege. Nós cantamos isso. E nós vamos passar uma parte do tempo aqui na terra durante a tribulação. Não é? Se nós entendemos direito, são 3 anos. Olha o que eu pensei ontem. Se nós entendemos direito o tempo da grande tribulação, que na metade dele o anticristo quebra, né, e fala de 3 anos e meio. Então nós vamos viver 3 anos e meio. Eu pergunto para os irmãos, quanto é o tempo de governo na maioria dos países, de presidência, essas coisas? 4 anos. Então, antes de terminar determinado governo, vamos dizer, se fosse assim, o Senhor volta. Mas como a gente não sabe se vai ser no começo do governo ou no meio do governo, ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor vai voltar. Então é isso, nós estamos terminando. Segundo Pedro 1:20, em breve, se o Senhor não voltar, estaremos lendo aqui, não estaremos lendo lá no céu. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, tudo aquilo que o Senhor disse sobre Jesus, tudo aquilo que o Senhor Jesus, os profetas falaram que vai acontecer, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, especificamente no Apocalipse, não é o homem que quis falar, é o próprio Espírito. Então não é de particular, não foi o homem que inventou, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem. De homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Se a pessoa, como é que a pessoa que não quer acreditar fala para você? Mas a Bíblia foi o homem que escreveu. Mas você nunca teve tão certo. É claro que foi o homem que escreveu, mas a inspiração, quem falou com eles e eles estavam receptivos à voz do Espírito, foi o Espírito Santo que falou. Amém? Então o diabo não vai mais enganar ninguém, porque você, aprendendo dessa vez, você vai rechaçar essa mentira, né, que tem aparência de verdade, né, que foi o homem que escreveu a Bíblia, então não precisa seguir. Sim, o homem escreveu, mas inspirado pelo próprio Deus. E finalmente Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que é que você não sabe hoje? E você gostaria de saber? O que você gostaria? Puxa, eu gostaria de saber tal coisa. Tem alguma coisa que você gostaria de saber? Tem ou não? O dia de amanhã. Eu não sei, pastor. Agora que você falou, eu vou ficar pensando num monte de coisa que eu quero saber. Então pensa e pergunta ao Espírito Santo. Só isso? Não. Fique atento ao que ele vai responder para você. Porque só Deus sabe o futuro. O diabo chuta. Tem pessoas que vão buscar cartomante, vão buscar, né? Pior são aqueles que vão buscar o cartomante, ele revela o passado e a pessoa sai toda feliz, né? Bom, mas o passado você já sabia. Você está contente por quê? Está achando estrondoroso? Quando fala do futuro, ele vai fazendo as pessoas caminharem do jeito que ele quer, para que a pessoa acaba vivendo aquilo mesmo que ele falou, aquela mentira. E a pessoa acaba acreditando. Mas o verdadeiro futuro, o futuro mesmo, só Deus sabe. Então é melhor perguntar para quem sabe. Se isso está no teu coração, se você deseja mesmo, faça isso, porque o Senhor diz que vai anunciar coisas que nós não sabemos, e Ele vai anunciar, quem vai falar conosco isso que nós não sabemos é o Espírito Santo. Entre elas, os sinais da vinda do Senhor. Entre elas, o fim do governo humano. Entre elas, aquilo que vai acontecer com a terra, os fenômenos, né, os ataques demoníacos. Isso tudo vai acontecer no futuro.
E o Senhor vai nos preparar. Não é? Você está intencionando ir por um caminho, e o Espírito fala, não vá por aí, porque isso vai acontecer tal coisa. E você é filho de Deus, o Espírito fala com você e você não vai por aquele caminho. Né? Antes disso, nas épocas boas, vou comprar tal coisa, Senhor, o Espírito Santo, posso comprar tal coisa? E o Espírito Santo pode comprar à vontade. Aí você vai lá e compra. Você fala, não, não compre. Eu vou mudar de cidade, Senhor, eu vou mudar de cidade. Eu quero mudar. Eu ouço que o Espírito Santo vai falar, vai embora, vai, filho, estou com você, é ali mesmo que eu quero você. Ou então não vai, ou não vai agora, espera, essas coisas todas. São decisões importantes na nossa vida que se a gente errar, a volta é difícil. Mas o Espírito Santo sabe tudo, inclusive o futuro. Que possamos estar sensíveis, como sensível, cada um de nós sensível à voz do Espírito. Aonde está o Espírito? Aonde está o Espírito? Ele está, isso, em mim, mas ele também está em todo, porque ele é onipresente, onisciente também e onipotente também. Amém, irmãos? Então você vai chegar para o então o Espírito Santo é Deus? O Espírito Santo é Deus. Como Jesus é onisciente, onipresente e onipotente, por quê? Ele está glorificado agora. Quando ele veio em terra, Jesus não era onisciente, onipresente e onipotente. Porque ele estava na forma humana. E o Pai? O Pai é onisciente, onipresente e onipotente. E ninguém nunca pode dizer que Deus mudou. Deus permanece o mesmo, ontem, hoje, assim. Esse é nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Pode clamar a Ele, pode confiar nele, pode se entregar totalmente a Ele, pode entregar tudo que você tem a Ele. Pode fazer isso. Estará nas melhores mãos do universo, em nome de Jesus. Amém.